Amigos e amigas, vocês que acompanham minhas mídias na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra, YouTube, Instagram, também no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Aqui a liturgia referente ao dia 4 de agosto de 2026, liturgia católica. Terça-feira, dia de São João Maria Vianney, presbítero, ou seja, padre, dentro da 18ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A cor é branca. No rito temos o ofício da memória. Portanto, neste dia, uma homenagem, uma memória, faz-se memória de São João Maria Vianney. Depois eu vou falar um pouco sobre a vida desse santo. A primeira leitura do dia do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículos do 1º ao 2º, 12 ao 15 e 18 ao 22. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor Deus de Israel. Escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor. Incurável é tua ferida maligna, tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te trarei, retificando, eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los. Eles não diminuirão, hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor de sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, depois vamos entender um pouquinho mais sobre Jeremias, né? Esses versículos do capítulo 30 de Jeremias. Depois vamos saber um pouco mais para entendermos o que o profeta queria dizer, né? O grande profeta Jeremias. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 101 na Bíblia Vulgata, ou 102 na Bíblia de Jerusalém, versículos 16 a 18, 19 a 21, 29, 22 a 23, refrão 20b. O Senhor olhou a terra do alto céu. Repetamos. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu.
para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu, assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém. Quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. Repitamos: o Senhor olhou a terra do alto céu. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 15, versículos do 1º ao 2º e do 10º ao 14. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos, guiando os cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos saber primeiramente sobre Jeremias, primeiro livro, capítulo 30, versículos do 1º ao 2º, 12 ao 15, 18 a 22. Aqui na Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990, eu encontrei uma explicação que dá para ser transmitida para vocês que me seguem no repórterpaulomaciel.blogspot.com. Aqui diz o seguinte, sobre Jeremias capítulo 30, versículo 1 até o 31, capítulo 22. Até o 31, capítulo 31, versículo 22. A ação profética de Jeremias é dupla. Para o reino do sul, Judá, ele anuncia o julgamento e o castigo. Para o reino do norte, Israel, que há um século sofre por seus erros, ele anuncia a volta do exílio na Assíria e a restauração do país. Efraim é considerado de maneira particular, talvez porque tenha sido uma das regiões atingidas pela reforma promovida pelo rei Josias em 622 a.C. O profeta anuncia a restauração da aliança. Será uma nova criação em que a mulher, representada por Israel, cativará o homem, representado por Deus. Não é mais Javé, Deus, que tentará seduzir o seu povo. O povo é que procurará seduzir, o Senhor. Então, uma explicação para Jeremias, capítulo 30. Bem, agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 15, versículos do 1º ao 2º e do 10º ao 14. Através de sua moralidade casuística, os doutores da lei, os escribas, os mestres da lei e os fariseus são condutores cegos do povo.
Porque eles interpretam a lei, fazem a hermenêutica a seu favor apenas. Com suas interpretações, desobedecem os próprios mandamentos de Deus sob a pretensão de observá-los. Também Pedro e os discípulos não serão verdadeiros guias enquanto não entenderem que só é impuro aquilo que estraga o relacionamento fraterno entre os homens. Então, essa é uma explicação resumida, né? Só é impuro aquilo que estraga o relacionamento entre os homens. E aqui na Bíblia de Jerusalém, olha aqui, quem não conhece, Bíblia de Jerusalém, as explicações são muito poucas. Mas aqui diz sobre o Evangelho de Mateus, numa parte, tradição oral, sob pretexto de assegurar a observância da lei escrita, ia mais longe do que ela. Os rabinos faziam-na remontar através dos antigos a Moisés. Então os rabinos faziam tudo voltar ao tempo de Moisés. E já estávamos no tempo de Jesus Cristo. Então Jesus deu uma nova interpretação, né? Ele é o mestre, filho de Deus. Não é um mestre da lei, não. É um mestre, filho de Deus. Bem, e agora vamos aos santos do dia, porque os santos seguiram Jesus. São João Maria Vianney é santo do dia 4 de agosto. São João Maria Vianney era chamado de cura d'Ars. Foi um presbítero, ou seja, padre. Ele morreu em 1859 em Ars-sur-Formance, na França. Conhecido popularmente como o Santo Cura d'Ars, embora pouco brilhante de inteligência, revelou-se um extraordinário pároco e confessor. Recebia muitos fiéis para a confissão. Passou anos à frente de sua paróquia em Ars, por isso Cura d'Ars. Permaneceu nessa cidade durante 42 anos, olha só, porque a população se opôs tenazmente à sua transferência. Foi um grande apóstolo do sacramento da reconciliação. Atraía verdadeiras multidões ao confessionário. É padroeiro dos sacerdotes diocesanos. De acordo com a comunidade católica Canção Nova, São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o 4º. Desde a infância ele dizia que queria ser sacerdote. Enfrentou resistência do pai para seguir a vida religiosa. Mas, com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário. No local chamado École, ele encontrou dificuldades por causa de sua falta de instrução. Olha só como as dificuldades dos santos existem mesmo. Os professores e superiores o consideravam muito rude, um camponês muito rude, que não conseguia acompanhar os estudos, principalmente filosofia e teologia. Em 1815, ele foi ordenado sacerdote, porém com um impedimento. Não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. Então, ele foi ordenado sacerdote, mas como ele era muito rude, um camponês, né, um agricultor muito rude, ele não poderia ser confessor. 3 anos depois conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Olha, o tempo passou e aí ele conseguiu, né, todas as funções, missões do apostolado. Então foi designado vigário-geral da cidade de Ars-sur-Formance, conhecida pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Era um local depravado, hein? Contudo, ele reverteu essa triste realidade após 13 anos de exemplo, caridade, piedade e perseverança. A igreja ficava lotada e todos queriam confessar-se com ele. Olha ali. A fama de santidade de São João Maria Batista Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas iam até a paróquia de Ars
para ver o padre, para confessar-se com ele. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu em 1859 com 73 anos. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, mas já era venerado como santo. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes. Além disso, no dia de sua festa, passou a ser celebrado o Dia do Padre. Olha aí. Temos até uma oração, vamos fazer a oração? São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, peço a vossa intercessão para não desistir dos meus objetivos, apesar das dificuldades, assim como foi com a vossa vida sacerdotal. Inspira-me a sempre estar junto de Deus. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Eufrônio, bispo, é santo do dia 4 de agosto. Participou de vários concílios, restaurou e construiu santuários em Tours, cidade da qual foi bispo, e promoveu a veneração da Santa Cruz. Tours fica na França, né? É a cidade da França. É sempre é importante a gente falar o país, porque senão fica vaga, né? Aqui não tem o país, mas é bom que a gente fale, né, de onde é o santo, né? Isso é importante para nós católicos, sabemos a origem. Bem, vamos a outro santo, do dia 4 de agosto. 4 de agosto é dia de São Rainério. Foi bispo e mártir, morreu em 1180. Foi eleito bispo de Cali, na Itália. Sofreu muito por defender os direitos da igreja. Morreu apedrejado em Split, na Croácia. Bem-aventurada do dia 4 de agosto é beata Cecília Cesarini, virgem, morreu em 1290. Recebeu o hábito monacal das mãos do próprio São Domingos, em Bolonha, na Itália. Bem-aventurado do dia 4 de agosto é o beato Frederico Jansoni, presbítero, ou seja, padre, morreu em 1916. Foi um pregador franciscano francês que promoveu peregrinações à Terra Santa, publicou livros e dirigiu jornais religiosos para a divulgação da fé. Bem-aventurado do dia 4 de agosto é o beato Henrique José Krzysztofic. É um presbítero e mártir, ou seja, padre, além de mártir, foi um sacerdote atuante, né? Senão não seria beato, né? Já caminhando para ser santo. Falta apenas acontecer um milagre por sua intercessão para que o beato seja canonizado. Foi um capuchinho do convento de Lublin, na Polônia. Foi deportado ao campo de concentração de Dachau, na Alemanha, onde morreu. Neste dia também, dia 4 de agosto, comemora-se a veneração aos santos São Lugaido e Santa Iá. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus. Deus é onisciente, sabe tudo. É onipresente, está presente em tudo. E é onipotente, ele pode tudo. Então o que Deus responder temos que aceitar. Eu sei que é difícil. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na hora eu não gostei. Falei, por que o Senhor não me atendeu? Eu pedi tanto. Com o passar do tempo, no entanto, eu fui percebendo, nossa, aqueles nãos que eu recebi lá atrás de Deus foram as melhores coisas para a minha vida. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus, como nossos pais fazem aqui na Terra, também, quando a gente é filho pequeno, se eu não tivesse recebido os nãos de Deus, não estaria aqui, eu acho. Provavelmente não estaria aqui para evangelizar e tentar salvar almas. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Que Deus abençoe a todos.
Seja batizado, arrependa-se de seus pecados e creia em Jesus como Deus para salvar sua alma para a vida definitiva, a vida perpétua.